Irmãos, nós vamos começar a nossa escola dominical, nosso estudo nesta manhã. Nós vamos continuar na nossa série de estudos sobre cosmovisão. Nós estamos caminhando, passando aí por entender a nossa fé, não apenas no sentido dogmático, ou seja, explicando, as verdades que nós cremos sobre Jesus, sobre Deus, sobre a criação, mas mostrando como elas se aplicam à nossa vida e a toda a realidade ao nosso redor e a maneira que nós enxergamos a vida. E nós temos nas últimas semanas entendido que nos são oferecidas várias outras maneiras de enxergar o mundo, enxergar a vida, a realidade, a verdade, a história. E são maneiras que nos são propostas e, às vezes, sem perceber o que estão por trás dessas coisas, nós vamos abraçando, sendo influenciados por essas maneiras de enxergar o mundo paralelas. Então, nós vimos a nossa maneira de enxergar a vida e a realidade e estamos apresentando outras que nos são propostas para depois nós aprofundarmos ainda mais naquilo que nós entendemos como sendo a maneira bíblica de enxergar o mundo ao nosso redor, com o objetivo de glorificar a Deus pela manifestação da verdade e firmar a nossa fé naquilo que a Bíblia nos diz, tendo a convicção de que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus. Hoje, meus irmãos, nós vamos então continuar aqui o nosso estudo sobre cosmovisão. Eu gostaria que nós lêssemos juntos o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que é um texto que nós estamos caminhando todas essas semanas, que é um texto que exige de nós conhecimento da verdade, e é um texto que exige de nós conhecimento da verdade com um objetivo muito claro, que é não apenas entendermos para nós mesmos, mas sabermos testificar para outros o porquê que nós cremos. Então vamos ler juntos 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler juntos? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então nós temos uma esperança, vivemos nela e temos a expectativa. Precisamos saber da razão dela. Por que que nós cremos naquilo que nós cremos? Hoje nós vamos ver um terceiro contraponto ao teísmo, uma terceira visão que destoa da verdade bíblica, e nós vamos ver o pós-modernismo. Irmãos, pós-modernismo é uma palavra muito comum, mas não é tão simples assim de definir pós-modernismo. Os irmãos já ouviram essa palavra, obviamente, né? Mundo pós-moderno, pensamento pós-moderno. Mas alguém poderia definir para nós pós-modernismo? Depois do modernismo, muito bem. O que é o modernismo? E, irmãos, existem algumas coisas que nós sabemos o que é, mas não conseguimos ou não temos facilidade de definir de maneira clara. Por exemplo, vou citar duas coisas aqui. Todo mundo aqui sabe o que é saudade, não sabe? Mas agora, alguém pode definir para nós o que acontece em nós para nós sentirmos saudade? O que acontece no nosso coração, na nossa alma, que eu posso explicar? Saudade é isso, acontece isso, é isso. Quem pode explicar? Pode tentar, não estou falando que é impossível, não. Eu estou querendo dizer que é algo que nós sentimos, mas explicar não é tão simples. Eu posso falar assim: saudade é quando eu sinto falta de outra pessoa. Ok. Saudade é quando eu lembro de pessoas que eu gostava e não estão vivas mais. Ok. Saudade é quando eu lembro de amigos que são muito distantes e tudo. Ok. Mas o que acontece em nós, fisicamente, biologicamente ou emocionalmente, que nós sentimos saudade? A gente não sabe explicar. A gente experimenta os efeitos, mas a gente não sabe explicar.
Outra coisa, culpa. Todos nós aqui sabemos o que é o sentimento de culpa, que é diferente de culpa. Culpa é a explicação do que nós temos diante de Deus. O sentimento de culpa é o sentimento de que alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa está estranha. Nós sabemos o que é fazer algo errado e ter um sentimento negativo depois. Experimentar alguma coisa em nós. Mas não é tão simples definir culpa. Pós-modernismo é a mesma coisa. Nós podemos não saber explicar, e explicar pós-modernismo é muito difícil. Mas nós vamos ver que nós experimentamos os seus efeitos de maneira mais comum do que nós percebemos. Então nós precisamos entender o que é pós-modernismo e à medida que nós entendermos, nós vamos compreendendo que nós já experimentamos e mais do que isso. Nós já vivemos numa era pós-moderna e mais do que isso, nós somos pós-modernos, porque isso não significa necessariamente uma coisa negativa. Não tem como nós deixarmos de ser alguma coisa. Por exemplo, não tem como nós deixarmos de ser brasileiros. Nós já nascemos nesse país. Pode gostar ou não, mas não tem como. Tem os pontos negativos e os pontos positivos de ser brasileiro. Pós-modernismo é a mesma coisa. Nós somos pós-modernos. Nascemos nessa época. Nós temos que separar o que é positivo, o que dá para redimir, e o que é negativo. Diga, Lô. Sim. Aham. Sim, exatamente. Fazendo mais uma vez a analogia em ser brasileiro, todo mundo diz que brasileiro é esperto, né? Dá um jeitinho para tudo e tal. Agora, tem como ser brasileiro sem ser desonesto, não tem? Tem. Isso não é deixar de ser brasileiro. É a mesma coisa, nós nascemos nessa época. Não tem como a gente ser diferente. Não tem como a gente pensar com a mente do século XVII. Tem como a gente aprender com o século XVII, mas pensar não. Então, só que a gente também não precisa abraçar tudo que é pós-moderno. Nós podemos filtrar pela palavra de Deus. Irmãos, é, essa definição de pós-modernismo, aliás, a origem dela, diga, uma era o quê? Contemporânea? Não. Assim, vamos separar dois termos diferentes. Contemporâneo é tudo aquilo que nós estamos vivendo agora. Então, se nós estivéssemos vivendo na época de Jesus, aquela época seria a nossa época contemporânea. Se nós vivêssemos no século XV, aquela época seria a nossa época contemporânea. Então, contemporâneo é o momento que nós estamos vivendo. Agora, qual época da história nós estamos vivendo? Nós vamos ver aqui o que classificou o modernismo e tudo. Nós estamos vivendo nessa época de pós-modernismo que muitos julgam que está acabando, que nós estamos prestes a entrar em uma outra era. Mas isso aí deixa para os filósofos. Já é muito problema para a gente resolver na nossa. Deixa cada dia o seu mal, né? Cada era o seu mal. Vamos concentrar na nossa. Irmãos, esse termo pós-moderno nos ajuda a entender, fica mais fácil de entender quando a gente vê onde ele surgiu. Esse termo começou a ser usado na arquitetura. Então começou-se a pensar em uma arquitetura pós-moderna. O que é isso? Eu trouxe aqui dois exemplos para a gente entender. Os irmãos sabem que prédio é esse? Não. É aqui em Minas Gerais. É. Praça da Liberdade. Esse aqui é o Palácio da Liberdade. O modelo é barroco moderno, para o moderno, né? Então, a arquitetura como que trabalhava? Padrões. Então, um prédio tem que ser assim. Uma casa tem que ser assim. Um palácio tem que ser assim. Tem que ser quadrado. Um prédio, se a gente lembrar aí do World Trade Center, ele era um quadradão, né? Era um caixotão. Se a gente pegar os grandes arranha-céus antigos, de 30, 40, 50 anos atrás, eram caixotes. Era tudo quadradão. Prédio só quadrado. Porque esse era o padrão.
tem que ser feito assim e deve ser assim. O que é o pensamento pós-moderno? É questionar. Por que prédio tem que ser assim? Por que tem que ter coluna, parede e ser quadrado? Isso começou na arquitetura. Então, esse é a sede do governo estadual até 2012, mais ou menos. Alguém sabe? Todo mundo sabe que prédio que é esse aqui? Não. Belo Horizonte também. É. Essa aqui é a cidade administrativa. É o prédio do governo de Minas, onde fica secretarias e tudo. Então, olha a diferença. Olha aqui, esses dois prédios. Cadê a minha luzinha? Esses dois prédios lá de cima. A minha luzinha falhou agora. Por que um prédio tem que ser reto? Não tem que ser reto, não. Pode ser curvo. Por exemplo, esses dois prédios ali, lá do canto de lá, um chama Minas e outro chama Gerais. A empresa que eu trabalhei até formar no seminário era num desses dois prédios aí. Eles não têm parede dentro. Não é aquele tipo de prédio que é um monte de salinha, dividido. Porque a ideia é, por que tem que ter parede? Ele é um salãozão grande, assim, ó, a perder de vista, que vai colocar divisória, tirando divisória e tal. Esse prédio de cá, irmãos, um preto que está mais para cá, com tipo uma parte branca em cima, ele não se apoia no chão. Você entra debaixo dele assim, ó, ele não tem viga, ele não tem nada no chão. Ele é sustentado por cabos de aço, aquela parte branca ali, são vários cabos de aço sustentando um prédio. E aquela parte branca tem as suas vigas, 4 vigas, 2 do lado, 2 do outro. Porque a questão é, do pós-modernismo, por que tem que ter viga? Por que o prédio tem que ser fincado no chão? Por que ele não pode ser suspenso? Esse prédio de cá, o último de cá, um abobadado assim, é um auditório onde fica o escritório do governador. Ele é de concreto armado, ele também não tem viga, não tem coluna, não tem nada. Claro, tem uma estrutura, mas é diferente. Então, isso é totalmente diferente pegar um prédio e fazer quadrado, como todo mundo faz, de pegar um prédio e fazer assim, ó, igual o Oscar Niemeyer, né? Lá em Belo Horizonte tem um prédio, o edifício Niemeyer, que ele é todo assim, ó, de prédio de apartamento. Aí tem uma reportagem que fez lá uma vez que o morador falou que é um lugar que ele mora que não tem como pôr quadro na parede. Porque nenhuma parede é reta, assim, ó. As paredes são curvas. Então, a ideia pós-moderna é essa. Por que tem que ser tudo de um jeito? Quem falou que sempre tem que ser assim? E nós vamos ver, irmãos, que isso apenas começou na arquitetura, mas isso tomou proporções culturais. A nossa cultura abraçou essa ideia. Por que tem que ser assim? Por que eu não posso fazer de outro jeito? Por que casamento é assim? Por que família é assim? Por que religião é assim? Por que política é assim? Por que eu posso ou não posso isso? Entenderam? Então essa ideia de desafiar os padrões apenas começou na arquitetura, mas passou para a nossa cultura de maneira geral. Sim. Não, eu não estou falando que está certo, né? Mas assim, é porque o ímpeto do coração do homem é justamente tirar o padrão, tirar o absoluto. Qual que é a palavra que a senhora usou agora? Os fundamentos. O mundo caminha para retirar os fundamentos daquilo que Deus colocou. Não falando de prédio agora, falando de cultura. Porém, os fundamentos de Deus, eles são tão firmes que o homem não, nós vamos até ver isso aqui mais para frente, o homem não consegue abrir mão. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo aqui. O cara pode falar assim: "Não, eu quero um prédio suspenso. Não vou fazer um prédio com coluna". Mas ele não abre mão da física. Ele não abre mão da engenharia. Ele não abre mão da matemática. Porque o fundamento está ali, é mais profundo do que a gente consegue pensar. Então, por que o World Trade Center conseguia ficar em pé, sei lá, com quantos andares? Alguém lembra quantos andares tinha o World Trade Center? 150, 200, sei lá. Por causa de matemática, não era pela forma dele, era pela matemática, pelo que sustentava. Então, eu posso fazer um prédio que não tem coluna, mas ele vai ficar de pé por causa de quê? Da matemática. Então, ainda que se tente abrir mão de um padrão, não é possível abrir mão de tudo aquilo que é fundamento, que é a tentativa, mas é impossível. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, irmãos, a verdade é,
o ponto do mundo pós-moderno que nós vivemos é: não existe verdade absoluta. E nós sabemos isso, irmãos. Nós experimentamos isso no nosso dia a dia. Os irmãos daqui a pouco vão perceber que é fato. Antigamente, igual Israel falou da época aí que a gente está vivendo, numa época pré-moderna, moderna a gente pensa ali século 17, 18, iluminismo e tal. Antes disso, qual é a época mais próxima? A época da Reforma, século 14, principalmente século 15 e 16, uma época em que a realidade religiosa ela moldava a sociedade. Então, todo mundo partia do pressuposto de que Deus existe, todo mundo partia do pressuposto que ele é o padrão moral e essa verdade explicava a realidade. Então, é uma era que nós chamamos pré-moderna. Deus está no centro da cultura, principalmente no mundo ocidental. Quando nós chegamos numa época moderna, o que está no centro agora que nós vimos semana passada, semana retrasada? A razão. A razão vai explicar todas as coisas. A razão adicionada à ciência vai dar a razão de tudo, vai dar a ciência de tudo. Então, antes era Deus o padrão, que estava no centro, estabelecia a moral, a verdade. Agora não. Agora é a razão. A racionalidade mais a ciência estão no centro e vão explicar tudo. Logo, o que não é explicado pela ciência deve ser descartado. Como, por exemplo, Deus. Os milagres, o sobrenatural. Isso na era moderna. Agora, o que é o pós-modernismo? É uma época em que a realidade religiosa, filosófica e social é baseada. Nossa, ficou horrível aquela frase. Baseada sem bases ou sem fundamento possível. O que significa? Que não existe uma verdade absoluta no centro da existência conduzindo todas as coisas. Antes era Deus. Toda verdade passava por Deus. Depois foi a razão e a ciência. Toda verdade passava pela razão e pela ciência. Agora, não tem nada. Foi retirado o fundamento. Não existe mais uma verdade absoluta. Por isso, tudo pode ser verdade. Mas se nada é verdade, se tudo é verdade, nada é verdade. Porque uma verdade pode anular a outra. Então, essa é a realidade dessa época pós-moderna. Não existe verdade absoluta. O que existe então? Uma palavra que tem sido muito comum nos últimos anos. O que existem são narrativas. Narrativas para explicar a realidade. Vamos usar o exemplo de um toco de madeira. O toco de madeira, um pedaço de madeira, ele não fala sobre si. Ele é alguma coisa, mas ele não fala sobre si. Então, quem vai explicar aquele objeto sou eu. Então eu vou criar uma narrativa para falar sobre aquele objeto. Isso aqui é um toco de madeira. Mas o Anderson pode olhar para aquele toco de madeira e falar assim: não, isso aqui é uma escora de caminhão. Mas aí o Silas pode olhar e falar assim: não, isso aqui é uma peça para obra de arte, é uma pretensa obra de arte. Então, na verdade, existe uma verdade naquela peça, mas como a peça não fala sobre si, nós é que vamos dando cada um a sua interpretação para o que aquilo ali é. Agora, vamos levar isso para coisas macros, maiores, coisas mais do que um toco de madeira, um objeto. Eu posso olhar para casamento e falar assim: casamento é a união de um homem e de uma mulher para iniciar um novo núcleo familiar. Mas outro pode olhar e falar assim: casamento é a união de duas pessoas que se amam. Ou outro pode olhar e falar assim: casamento foi uma criação do ser humano para manter a sua gênese, a sua progênese, mas hoje não é mais necessário. Hoje é algo falido ou algo ultrapassado. Existe uma verdade sobre o casamento e cada um vai dar a sua interpretação do casamento. Eu não estou falando que isso é válido, tá, irmãos? Eu estou explicando o que acontece. Por quê? Porque alcançar o que o casamento é, nesse pensamento, é impossível. Ele não fala sobre si, sobre ele. Então nós temos que olhar e interpretar. Então nós criamos uma narrativa sobre o que é casamento. E isso sobre tudo. Sobre Deus, sobre o ser humano, sobre religião, sobre trabalho, sobre filho, sobre tudo. O que é o coração do pensamento pós-moderno
é a existência de muitas narrativas. Deixa-se de lado uma grande narrativa que explica tudo, por exemplo, o criacionismo, o naturalismo, as explicações orientais para a existência do mundo, abre-se mão de tudo isso como verdade absoluta e vai existir uma guerra de narrativas para explicar a realidade. Daí não existir uma verdade absoluta. Uhum. Exatamente. A Marlene tocou num ponto muito interessante, só para nós começarmos a observar como nós somos influenciados pelo pós-modernismo, que às vezes o pai ou a mãe ou o pastor fala para alguém alguma coisa que está na Bíblia, para o filho, aí o filho fala assim, mas eu acho que esse eu acho já é a tentativa de sobrepor uma narrativa sobre a narrativa bíblica. É tentar colocar assim, a Bíblia, essa é a verdade para quem crê, mas a minha verdade é outra. Eu acho isso e isso. Então, isso é uma característica pós-moderna. De não existe mais absolutos, não existe algo que nós podemos apontar e dizer, é aquilo. Então, essa é a cultura e o mundo que nós vivemos. Sim, sim. Veja bem, irmãos, eu não estou dizendo ainda, bom, e nem vou dizer isso nunca, né? Eu não estou dizendo que não exista verdade absoluta. O que eu estou fazendo é explicar a época que nós vivemos. Isso não significa que esse pensamento está correto. Por isso que nós devemos sempre, diante daquilo que nós tomamos conhecimento, aferir pelas Escrituras. Ela é o nosso padrão de verdade. Abrir mão da Escritura ou olhar para ela com desconfiança é pós-modernismo. É um pensamento pós-moderno. Então vamos lá. Voltando aqui a nossa. Então, voltando à arquitetura. Por que, que esse padrão é desafiado? Porque levantam-se muitas perguntas. Mas por que, que isso aqui é bonito? Acabou minha luz. Por que, que isso aqui é bonito? Por que, que tem que ser assim? Por que, que tem que ser com aqueles arcos ali milimetricamente colocados um do lado do outro? Por que, que tem que ser um caixote? Por que, que tem que ter parede? Por que, que não pode ser assim? Então, é o que move essa toda desconstrução de padrões, é as questões do porquê. Quem falou que tem que ser assim? Agora, e nas artes? Todo mundo conhece essa pintura aqui? Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Uma pintura impressionante. Impressionante. Mas, por que uma pintura assim que é bonita? Não estou falando da mulher, não, tá, Anderson? Porque às vezes achar ela bonita ou feia é relativo, né? Mas a qualidade da pintura. Quem disse que uma pintura realista é que é bonito? Quem falou que é esse padrão que tem que ser seguido? Eu posso muito bem seguir esse padrão e chamar isso aqui de obra de arte. Olha bem, irmãos. Lembra que eu falei da arquitetura? Pode-se abrir mão de um determinado padrão, mas o homem nunca consegue abrir mão de todo padrão, porque está inato no homem. Ali a gente consegue perceber o que, que é. A gente consegue ver um rosto, uma mão. Até naquele rosto feio ali, a gente consegue perceber simetria, porque o homem não consegue abandonar o padrão de vez, porque é inato em nós. Agora, e a religião? Como é que nos afeta? Nós temos ali, a imagem também é ruim por causa da claridade, mas nós temos ali uma mesa, um púlpito, um pastor, uma igreja em banquinho de madeira, sentado, uma mesa ali da ceia embaixo, escrita em memória de mim. Por que, que tem que ser assim? Olha, olha o pensamento pós-moderno entrando de maneiras que nós pensamos assim que é uma coisa boa. Não estou questionando se é banco de madeira ou cadeira de plástico. Não é isso. O ponto não é esse. Por que, que culto tem que ser assim? Por que, que o pastor tem que estar no púlpito? Por que, que não pode ser uma pastora? Por que está cantando música congregacional? Por que não pode ser um rock and roll?
Por que está todo mundo sentadinho, bem vestido? Por que não pode ser de chinelo, boné e em círculo? Por que não pode ser um culto pet? Um culto para animal? Isso aqui aconteceu, tá, irmãos? Uma igreja propôs um culto pet. Você só tá doido. Só se essa igreja não tivesse conselho, né, Anderson? Uai. Eu sei que tem muita gente que acharia legal demais. Legal. Vamos fazer um culto que a gente leva os petzinhos. Irmãos, isso é a retirada dos fundamentos. Veja bem, irmãos, eu não estou falando que uma igreja bíblica é de banco de madeira com uma mesa escrita em memória de mim. Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que a igreja como nós temos, ela não é assim por acaso. Nós temos uma mesa aqui em que está escrito aqui em memória de mim, e nós fazemos a ceia nessa mesa, e os irmãos estão sentados olhando para o pastor que está ensinando. Não é por acaso. Nós temos um púlpito que está no centro do templo, né? No centro, na largura, né? Não é por acaso, tem toda uma história atrás disso. Então dizer que não precisa ser assim é abrir mão dos fundamentos, é questionar por que tem que ser assim. Não, pode ser de outra maneira, pode ser de outra forma, pode ser de forma completamente diferente. Isso é um pensamento pós-moderno. Afeta toda a nossa vida e afeta toda a nossa cultura. Então, irmãos, vamos ver na prática um pensamento pós-moderno. Lembrando, né, aquelas 4 áreas que toda cosmovisão tenta responder, né? As cosmovisões tentam responder sobre a realidade, sobre o homem, sobre a verdade e sobre a história. Então, vamos começar aqui. Aquela frase que nós temos lido sempre. Então vamos lá. O que um pensamento pós-moderno? Lembrando, o pós-modernismo não é ensinado assim, de maneira objetiva. Ah, hoje na escola, por exemplo, eu vou dar uma aula sobre pós-modernismo. Não é isso. O pensamento pós-moderno ele é oferecido por meio de muitas maneiras que vão influenciar a nossa maneira de pensar. Por isso que eu falei no início, que nós não sabemos definir pós-modernismo, mas nós experimentamos o pós-modernismo. Agora, de onde vem então toda essa ideia de que não existe verdade absoluta? Vamos caminhar um pouquinho rápido aqui, tá, irmãos? O que é a realidade primordial? O pós-modernismo não responde. Ele só reage a todas as propostas. É impossível saber. Lembra, o cristianismo diz qual é a realidade última? É Deus. Deus está na origem de todas as coisas. O pós-modernismo vai dizer, não tem como saber o que está na origem. Nem Deus, nem o Big Bang, nem como é que chama? O Brahma, nem nada. Não tem como saber. Em segundo lugar, qual é a natureza do mundo? Para nós, o mundo é criado. Para o naturalista, o mundo evoluiu. Para o pós-modernismo, a sua essência do mundo não tem como saber. É impossível. Nós apenas fazemos interpretações do que nós vemos. Nem eu mesmo consigo me explicar. Eu apenas interpreto, coloco numa linguagem, numa forma linguística, aquilo que eu acho, aquilo que eu percebo, aquilo que eu experimento sobre mim. Então, por exemplo, eu não consigo falar de maneira objetiva o que o Elcio é. Eu apenas vou expressar de maneira linguística a minha percepção sobre ele. Segundo o pensamento pós-moderno, pode estar de acordo ou não com a realidade. Entendeu? Eu posso falar, por exemplo, assim, que ele está de camisa branca, mas na ideia dele ele está de camisa azul e ele fala, não, você acha que eu estou de camisa branca. Esse é o ponto em questão. Diga-lo. Sim, sim, sim. Hoje tem um movimento grande entre alguns cientistas e muitos, inclusive, não cristãos, que é a ideia do design inteligente, né? Essa ideia de que pode até não saber quem é, mas tem um projetista por trás de tudo isso. É por isso, irmãos, que eu falei semana passada que quem chega e fala assim, o mundo veio da evolução, ele está fazendo uma afirmação de fé. Ele crê naquilo, ele não provou aquilo.
Ele não tem certeza daquilo, ele apenas acredita naquilo. Então, muitos cientistas têm hoje partido do pressuposto de que existe alguém, existe uma mente sábia por trás de tudo, justamente porque o homem não consegue abrir mão dos fundamentos 100%. Porque você não pode negar alguma coisa que o microscópio está te mostrando. Mas qual é esse passo seguinte do pós-modernismo? Os pós-modernistas vão dizer que a própria ciência é só uma maneira linguística de você explicar alguma coisa. Então, quando você olha no microscópio uma célula e vê ela totalmente organizada, você não sabe o que é aquilo, você apenas vai criar uma linguagem científica para expressar aquilo, tentando mais uma vez retirar a verdade absoluta de todas as coisas. Entendeu? Então vamos lá. A respeito do homem, o que é o ser humano? Bom, o ser humano substancial não existe. A realidade do que nós somos. Ninguém sabe falar o que o ser humano é. Apenas coloca as suas impressões do que o homem é. É isso que o pós-modernismo vai dizer sobre o homem. A morte, o que é? Para um pensamento pós-moderno não existe. Não é importante pensar sobre a morte, porque como não é algo que se possa, vamos dizer, não é algo que ninguém veio de lá para falar o que é, nós vamos apenas explicar o que é, o que eu acho que é. Outro vai falar de um jeito, outro vai falar de outro jeito, mas não há essa. O pós-modernismo não propõe explicar nada de maneira objetiva, apenas mostra uma guerra de cosmovisões, uma guerra de pensamentos sobre a realidade. A verdade, como que é possível saber alguma coisa? Não é possível saber alguma coisa. Não é possível saber a verdade. Nós vamos apenas contar uma história sobre a verdade. Então, nós começamos lá no modernismo com Deus sendo o fundamento. Aí Deus foi colocando para escanteio, lembra? No deísmo, Deus foi colocando de lado, ele até existe, mas não manda muito. Aí chegou o naturalismo, onde Deus foi esquecido, permaneceu a razão. A gente chega num ponto que onde Deus é retirado, não existe mais verdade absoluta. Não existe afirmação de mais nada. Por exemplo, o que é certo e errado? A ética como conhecimento é apenas uma construção. Aquilo que a sociedade experimenta como certo, nós vamos exprimir como leis e pensamentos dizendo que é certo. Aquilo que para hoje for errado, que para amanhã pode ser que não seja errado, nós vamos apenas tentar exprimir em alguma linguagem, lei, propostas, para fazer a vida um pouco razoável. Então não tem fundamento nenhum de verdade absoluta. A história está junto aqui as duas respostas. Quais compromissos centrais e pessoais guiam a vida pós-moderna? Não tem um propósito. Como eu não posso dizer que a vida humana tem propósito A ou B, então eu vou criar uma linguagem para dar propósito à minha própria vida. Como eu sinto dentro de mim, falando de todo ser humano, que a minha vida tem algum propósito, o que eu vou fazer? Adotar uma narrativa para ser o meu propósito. Então eu vou adotar a narrativa materialista. Eu vou viver em prol de bens, de valores, de prazer. Eu vou adotar a narrativa cristã. Eu vou viver esperando o céu e tal. Eu vou adotar uma narrativa oriental, que eu vou morrer, vou entrar no ciclo da vida de novo, e vou nascer de novo, e vou morrer. Mas isso tudo, para o pensamento pós-moderno, é apenas uma narrativa. É apenas mais uma dentre tantas que existem. Irmãos, quem de nós aqui nunca pensou, bom, talvez eu seja mais pós-moderno, negativamente falando, né? Mas será que os irmãos já pensaram como eu já pensei assim? Gente, será que a fé cristã é só uma explicação de algo que eu não sei? Será que. Eu não estou falando um questionamento recente, não tá, irmãos? Assim, que eu vivo nessa dúvida. Não é nada disso, não. Mas em algum ponto da vida eu já pensei assim: será por que será que eu tô certo e o hindu não tá certo? Por que eu tô certo e o muçulmano não tá certo? Hã? Eu já me fiz essa questão, não sei, já me fiz essa pergunta. Não sei os irmãos. Nós fazemos essas perguntas quando nós olhamos para nós, tentando encontrar a verdade em nós. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós firmamos o nosso passo na verdade,
não só porque ela é uma proposta, mas é porque ela é a única proposta coerente com a realidade e com a verdade das coisas. Exatamente. Exatamente. Não, eu sei. Exatamente a única certeza. Aliás, assim, se a gente for tomar biblicamente falando, a gente nem tem essa certeza, né? Porque antes da gente morrer, Jesus pode voltar. Então, não é uma certeza do ser humano. Mas, enquanto Jesus não volta, a única certeza do ser humano é a sua morte. E é interessante porque um amigo meu ateu já falou isso comigo, eu já até compartilhei aqui. Um amigo meu ateu falou que a morte é o momento mais especial da vida do ser humano, justamente por isso. Não sei se ele já leu esse filósofo. Que é o momento em que vai passar de um estágio para o outro. Aí você vai ver quem estava certo. Aí eu até falei com ele, falei, torce para você estar certo. Porque se eu tiver, você está enrolado. Sim. É? Sim. E pensando na pergunta do Luigi, pensando no que nós levantamos aqui domingo passado, que o Cadu levantou até, é que levantar questões não é problema, viu, Luigi? A gente duvidar não é problema. Nós temos tanta convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus que nós não podemos ter medo da dúvida. Não há problema. Tem uma música, ela não é cristã, tá, irmãos? Mas tem uma música que, não sei se eu vou lembrar da letra exatamente dela, ela diz assim que quem Ah, eu sei que chega uma frase, quem tem culpa, falam, não sei, fulano tem culpa, o outro tem culpa, e quem evita a dúvida também tem, né? Porque a dúvida, ela é para o nosso amadurecimento. A dúvida é para o nosso crescimento. A dúvida não é para matar a nossa fé. A dúvida, para nós que cremos na palavra de Deus, é para fundamentar a nossa fé. Então, ter essa dúvida, será que o cristianismo é verdade mesmo? É uma dúvida saudável, desde que ela seja uma dúvida sincera, de querer mesmo conhecer a verdade. Porque pode ser, aliás, eu tenho um amigo que antes de se converter, ele começou uma busca objetiva pela verdade. Ele foi estudando as religiões, estudou várias, tentando encontrar alguma que fosse sincera e coesa, coerente. E ele só encontrou coesão no cristianismo, na fé bíblica. Então, a dúvida sincera ela é válida e ela é excelente, porque quando a gente vai buscar respostas, a única verdade que nós vamos encontrar coerente, que nos dá paz, é a verdade da palavra de Deus. Irmãos, então, sabendo de tudo isso ali, eu passei um pouco rápido, tá, irmãos, por essas perguntas, apenas para a gente chegar nas marcas do pós-modernismo que saem daquilo lá. Quais são as marcas de uma sociedade, de uma cultura pós-moderna? E aqui nós vamos começar a entender o mundo que nós estamos vivendo. Nós vamos ver aqui de maneira clara. Primeiro, um mundo onde existe uma pluralidade de verdades. Então, antes a verdade era da palavra de Deus, depois a verdade era da razão. Agora, cada um tem a sua verdade. A verdade ela é pessoal. E nós experimentamos isso, meus irmãos. Então, por exemplo, é, é ofensivo para muitos pregar o evangelho. Muitos se sentem ofendidos no nosso mundo hoje. Aliás, em alguns países onde existe uma liberdade religiosa, é proibido pregar o evangelho, oferecer a fé cristã em detrimento de outra. Então, é muito comum hoje nós falarmos do evangelho e a pessoa falar assim, tá, tudo bem, mas isso é a sua verdade. Não, tudo bem, mas isso é a forma como você entende. É o mundo que nós vivemos, um mundo como o fundamento foi retirado, a verdade foi retirada e existem então muitas verdades. No entanto, como eu falei, se tudo é verdade, nada é verdade. Por quê? Pode falar. Sim, sim. A Bíblia ela pode ser usada, mas para promulgar isso, né? Aliás,
Quantas vezes eu vi na faculdade, antes de ir para o seminário, eu fiz uma faculdade de teologia que era liberal, tinha essa visão muito progressista. E eu já vi pessoas falando coisas opostas num texto bíblico e o professor dizendo que os dois estavam certos. É impossível. Não, Moisés abriu o mar mesmo. Não, Moisés não abriu o mar. É isso mesmo, para você abriu, está aberto. Para você não abriu, está fechado. É o que a gente experimenta, inclusive, em círculos cristãos. Né? Talvez não de maneira proposicional assim, Lu, mas, por exemplo, quando a pessoa ouve na igreja, assim, chega na igreja e ouve assim, olha, você tem que viver do jeito que você acha, que agrada a Deus. Olha, Jesus te ama do jeito que você é. Ele não espera de você mudança, ele espera de você amor. Ah, coisa bonita. Mentirosa, mas bonita. Isso é, em outras palavras, falar isso. Se para o tradicional a verdade é isso, para você é isso. Viva segundo a sua verdade. Entendeu? Então é perigosíssimo esse mundo que nós vivemos, em que a fé cristã é afetada por essa pluralidade de verdades. Não existe mais uma verdade absoluta. Cada um tem a sua e cada um deve viver com a sua. Eu não, tiro abaixa, só porque eu não estou entendendo. Sim, sim, sim. O que Satanás retirou de Eva? O fundamento da verdade. O que ele colocou no coração de Eva foi o seguinte: bom, essa é a verdade de Deus, mas a sua verdade é outra. Quem falou que Deus está certo? E daí começou toda a desgraceira. E é isso porque o padrão de ação de Satanás é o mesmo. Ele continua fazendo isso no nosso coração. Por exemplo, só interrompendo a senhora, na escola, os adolescentes aqui, ou quem está na faculdade, o que houve de maneira indireta, com uma roupagem assim maravilhosa, uma vozinha, gostosa de ouvir, nossa, quanta sabedoria. O que houve? Por que a igreja está certa? Por que a igreja tem que falar para você o que é certo e o que é errado? Você pode descobrir a sua verdade. Você é livre. Aí sabe o que acontece? Uma proposta de liberdade faz da pessoa o quê? Escrava. É a mesma coisa que a serpente fez com Eva. Eva era livre, mas a serpente falou assim: você pode ser verdadeiramente livre, e fez dela uma escrava. Vou dar um exemplo: é o que o feminismo faz com as mulheres. O feminismo diz assim: vamos libertar as mulheres da opressão. Vamos fazer das mulheres seres livres, potencializadas, aquele termo horroroso, empoderadas. Vamos libertar as mulheres do cativeiro, dessa sociedade patriarcal, judaico-cristã. O que o feminismo faz das mulheres? Escravas. Escravas. As mulheres hoje são escravizadas pelo feminismo, porque elas não têm liberdade de ser o que elas querem ser. Elas têm que ser aquilo que o feminismo diz que elas têm que ser. Experimentem umas das meninas aqui da igreja, das jovens, seja na escola ou na faculdade, experimente falar assim: eu sou uma mulher livre e a minha opinião é que eu sou contra o aborto. Porque eu sou livre para ser contra o aborto. Experimenta fazer isso para ver se você é livre. O feminismo escraviza as mulheres. Voz de Satanás. Quando se propõe assim, gente, quem falou que sexo é só para dentro do casamento? Por que, Caio? Que a igreja tem que falar isso? Você é livre. Viva do jeito que você achar melhor. Faça a sua verdade. Essa proposta de liberdade faz o quê? Torna o homem escravo. Escravo de uma maneira de viver que ele sabe que não está certo, que não traz paz e nem realização. Mas essa conversinha da sereia, Satanás, né?
faz o homem escravo, propondo a liberdade. Então, a maneira de agir de Satanás é sempre a mesma. É sempre a mesma. Sorry, fala. Exato. Mas é a escravidão. É a escravidão, porque é mais usando o exemplo que eu usei no feminismo, usando para a vida moral. Ah, você é livre. Então tá, então eu sou livre e vou me guardar até o casamento. Que isso? Que absurdo! Você está sendo oprimida pelo pensamento cristão. Porque não é liberdade, é escravidão. O que o mundo sem a verdade de Deus oferece é liberdade, mas o que entrega é escravidão. Não sei se alguém já passou pela experiência aqui de comprar um computador pela internet e chega um tijolo. O que o mundo faz é isso, oferece uma coisa maravilhosa e entrega a morte. Por isso, meus irmãos, que a gente tem que colocar um filtro aqui no ouvido, ó, um filtro aqui no olho, um filtro da palavra de Deus, para tudo passar por esse filtro. Quando um professor falar um negócio e ficar bonito, não estou falando que é mentira, mas pense primeiro, avalie. Né? Tem muito professor, eu via isso muito em Ouro Preto. Eu sei que isso é mais ou menos geral, mas eu via muito lá na UFOP, né, na Federal de Ouro Preto. Os alunos, sabe o que eles iam fazer? Motivados pelos professores, eles iam acampar no campus lá da UFOP, fechava as entradas, barraca, sem tomar banho, comendo salgadinho e miojo, ficava lá em prol do movimento, em prol de contra o fascismo, alimentado pelos professores. Os professores sabem onde estavam? Tava em casa bebendo uísque lá, ó, caríssimo, no ar-condicionado assistindo TV a cabo. Meus irmãos, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que usar, a gente tem a palavra de Deus, a gente tem a verdade. A gente não pode se fazer escravo de qualquer um que quer colocar uma verdade goela abaixo em nós, não. Nós temos a verdade absoluta, a gente tem que ser esperto. A gente tem que parar de ouvir o que professor, televisão, amigo, livro fala e questionar tudo. Eu já peguei livros cristãos que a gente tem que questionar. A única coisa que a gente não questiona é a Bíblia. O que eu falei domingo passado aqui, o que eu falo tem que ser questionado, mas diante da palavra de Deus e não do que eu acho. Quem leva Marlene? Sim, 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 sim. Exatamente. Exatamente. Sabe por quê, Marlene? É tão enganoso esse mundo que a gente vive, é tão enganoso que um professor, por exemplo, eu estou falando de professor, irmãos, porque até olhando a minha própria vida, eu vejo que foram os momentos em que eu me colocava muito passivo diante de um ensino. Tá? Por isso que eu cito muito aqui a questão de professor, porque a gente tem o costume de olhar para um professor como o mestre. Ele conhece a verdade e ele vai me passar a verdade. Mas o mundo é tão enganoso que um professor fala assim: não existe verdade absoluta, Luigi. Acredite em mim. Ué, mas se não existe verdade absoluta, a dele também pode ser furada. Mas ele acredita em verdade. Só que ele acredita na dele. Então é a malignidade, a maldade do mundo que a gente não percebe. Nós somos simples. Provérbios fala contra a simplicidade. Mas que tipo de simplicidade? A simplicidade de percepção.
nós não somos astutos, nós não somos prudentes, sagazes. A Bíblia diz que a serpente era sagaz, né? Mas a palavra ali não é necessariamente negativa, porque ali é a mesma palavra quando fala para sermos simples como as pombas, mas prudentes, astutos. Se um professor fala uma coisa, eu tenho que ser astuto. Eu tenho que parar e pensar, onde que esse cara está querendo chegar? O que esse cara está querendo me ensinar? Onde que ele está querendo me levar? Nós temos que ser, não podemos ser simples. Provérbios diz que o caminho do simples dá para a morte. Lembra da ilustração da mulher adúltera? O autor aos Provérbios vai dizendo que viu o homem caminhando e viu a mulher adúltera chegando perto dele e lisonjeando com os lábios. Que ele classificou aquele homem, não classificou ele de imoral, de pecador, de tolo, de insensato, classificou aquele homem de simples, imprudente, nécio. Por quê? Porque ele deu ouvidos à mulher que falou, vamos nadar nos amores, né, como o termo que usa lá. O meu marido viajou, então vamos nós nos embriagar. Aí o que Provérbios diz que é o fim dele? Foi a morte. Ele viu aquele homem andando como um cordeiro que vai para o matadouro. É o que dizem Provérbios. Meus irmãos, a mulher adúltera, tomando a mulher adulta como uma imagem de toda mentira que nos é oferecida, ela está aí ao redor, clamando nas séries de televisão, eu sou a verdade, na escola, eu sou a verdade, nos livros, eu sou a verdade. E muitas vezes nós estamos andando como simples, como nécios, dando ouvidos a esse chamado. Mas estamos indo para a morte. Precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Não é o que os apóstolos disseram para Jesus? Para quem vamos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Não há outro lugar para nós irmos. Caminhando aqui, irmãos. Uma característica do mundo pós-moderno é o abandono da neutralidade. Antes nós éramos neutros. Bom, época da reforma, né? O que a palavra diz, está dito. O eu acho, segundo plano. Na época da razão, o que a razão diz, está dito. O que a ciência diz, está dito. O eu acho fica para depois. Mas agora não. Eu vou propor a verdade. Eu vou dar a explicação e ninguém pode me questionar. E ninguém pode falar que eu estou errado porque é assim. Então, o cristão afirma que existe céu e inferno. Mas alguém vai dizer assim, não, tudo bem, ele está dizendo, mas porque ele foi criado numa cultura cristã, que põe medo pelo inferno, não sei o quê, mas isso não faz daquilo verdade. É o que muitos pensam. Então, é uma explicação pessoal para cada verdade. Uma característica é a defesa do inclusivismo. Ah, isso é muito comum. Isso é muito comum, né, irmãos, no nosso meio. Grupos. Veja bem onde chega essa questão de dar uma interpretação pessoal para a realidade. Grupos que não tinham voz, entre aspas, muito grandes, tá? Porque essa questão de não ter voz é uma narrativa. Grupos que antes não tinham voz, agora são reconhecidos como legítimos de propor a sua verdade. Por exemplo, negros, mulheres, homossexuais, pobres, etc. Para o pensamento pós-moderno, esses grupos nunca tiveram voz. E nós vamos pensar assim rapidamente. E nunca tiveram mesmo. Porque nós fomos ensinados assim. Não estou aqui negando épocas em que as mulheres eram oprimidas, de maneira alguma. Aliás, há uma autora cristã, que eu concordo com a explicação dela, que ela diz que o movimento feminista é culpa dos homens. Justamente porque após a Revolução Industrial, os homens abandonaram o lar. E a mulher se viu refém de uma situação que ela não foi criada para enfrentar. Que o movimento feminista, a origem é o pecado do homem, e eu concordo. O problema é aquilo que ele se degenerou depois. Nós não negamos que os negros, só se a gente quiser negar a história, que os negros foram escravizados. Aqui no Brasil, Estados Unidos. Mas os irmãos lembram do que o Mateus Pimpão falou aqui na igreja 2 anos atrás? Que o problema não é ser negro. O
problema é o pecado. Porque na África, negros eram escravizados por negros. Negros eram vendidos por negros. Então, se a gente pegar o negro como alguém que nunca teve voz na África, quem que nunca teve voz? O negro ou o negro? Em alguns países, como o Mateus disse aqui. Então, tudo é uma forma de interpretar o mundo que nos é oferecida. O pobre, o pobre, coitado do pobre. Nós somos pobres, a gente tem dó mesmo do pobre, né? Tem mais é que ter. Mas quem disse que sempre, não estou negando que há, mas quem disse que sempre há opressão ao pobre? Eu vi uma reportagem sobre os povos ribeirinhos da Amazônia. Eu consegui subtrair tudo aquilo que a reportagem queria dizer, porque colocou uma musiquinha triste no fundo e tal. Mas a mulher que foi entrevistada morava na beira do rio Amazonas, criava porcos, e em determinadas épocas do ano ela tinha que colocar os porcos dentro de casa, porque o rio subia e tinha que ficar com eles dentro de casa. Ela arrumou um emprego na capital, Manaus, e foi embora para Manaus. Foi trabalhar, morar numa casa, tudo direitinho e tal. Sabe o que ela fez? Largou o emprego, largou a casa que ela tinha arrumado em Manaus e voltou a morar na beira do rio. Porque lá ela era mais feliz. Ela queria morar lá. Para ela não era uma opressão conviver 2 meses do ano com porco dentro de casa. Era o que ela queria. Ela quis. Mas não, é oprimido, não sei o quê. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não estou negando os problemas que existem em determinados grupos. O que acontece é o seguinte, é que agora o pensamento pós-moderno reinterpreta a história a partir desses grupos. Reinterpreta toda a verdade a partir desses pontos de vista. Então, o que acontece? Por exemplo, quando se defende esse inclusivismo. Agora nós vamos reinterpretar até a Bíblia. Então eu vou reinterpretar a Bíblia a partir do ponto de vista feminista. O que eu vou fazer? Falar que Paulo era machista. Como eu já vi mulheres cristãs fazendo. Eu vou pegar um termo moderno e cometer um anacronismo assim completo e levar esse termo lá para 2000 anos atrás para dizer que Paulo era machista. Ou eu vou pegar a questão do pobre e eu vou reinterpretar a Bíblia toda a partir do pobre para dizer que Jesus veio para o pobre. E que o que Jesus quer, na verdade, é que nós socorramos o pobre e o rico que se lasque no inferno. Então eu posso reler até a história. Não sei se os irmãos sabem, existe um movimento nos Estados Unidos para a refundação dos Estados Unidos. Não no século XVIII, quando os pais peregrinos puritanos chegaram lá, mas séculos antes, quando os negros chegaram lá. E eles agora querem colocar a fundação da América a partir do movimento negro no século XVII. Reescrever a história. E isso vai chegar no Brasil também. Não foi quando o português branco europeu de nariz fino proclamou a independência. Não, foi quando os escravos chegaram e tal. Então isso é uma reinterpretação da história. Por quê? Porque quem diz que eu que tenho que propor a verdade? Aliás, por que eu tenho que aceitar a verdade de outro? Eu posso propor a minha verdade? Meus irmãos, acaba completamente com toda a história. Sei não. Os puritanos, fundadores. Agora, estão destruindo para deixar sem nenhum ou destruindo para colocar alguém no lugar? Para colocar alguém no lugar, é óbvio. É óbvio que vai colocar alguém no lugar. Mas é a retirada desse absoluto, dessas verdades. Então, a gente vive... Irmãos, olhe bem. Quando eu coloco inclusivismo como uma crítica, eu creio que os irmãos estão me entendendo. Que eu não estou falando que o pobre tem que ser pobre, que o negro tem que ser escravizado, que o homossexual tem que apanhar na rua. Eu não estou falando isso não, irmãos. Por favor. Só que nós temos uma visão a respeito de tudo isso que é bíblica. O que a Bíblia fala a respeito do escravo? Se Deus te chamou, ou seja, se Deus te salvou estando na escravidão, que a escravidão bíblica era diferente,
Não se importe em ser escravo, por quê? Que Paulo vai dizer? Porque em Cristo você é livre. Mas se você tiver a oportunidade de se fazer livre, não perca a oportunidade, é o que Paulo diz. O que Paulo diz para as mulheres? Sobre as mulheres? Não fala para as mulheres, fala para os homens. Honrem, cuidem, tratem como vaso mais frágil, ensinem, doutrinem. Então é todo aquele cuidado de amor, né? Então eu não preciso de uma narrativa para falar o que a mulher tem que ser tratada. A Bíblia já diz. O que a Bíblia fala para o pobre? A Bíblia fala que a gente tem que vender tudo, dividir igual, para todo mundo ficar igual aqui? Não. A Bíblia diz que quem tem muito se compadece do irmão pobre e não empresta, mas dá. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia já dá resposta para todos as incoerências sociais que nós vivemos. A Bíblia já dá resposta. A gente não precisa de outra narrativa. O conceito de politicamente correto é comum dos nossos dias. Eu não posso fazer aquilo que antes era feito, porque hoje é politicamente incorreto. Não posso falar mal da idolatria, não posso falar mal do homossexualismo, não posso falar mal do divórcio, não posso falar mal de uma série de coisas, porque hoje, se você falar, você ofende e tal. Criou-se a ideia da ofensa pelo pensamento divergente. Então, antes eu poderia gostar de preto, o Caio de branco, e ele usava roupa branca, eu usava roupa preta e pronto. Mas não. Criou-se hoje a ideia de que se eu uso roupa preta, eu estou ofendendo o Caio e fazendo isso só porque ele gosta de roupa branca. Ou o contrário. Então eu posso, como todos nós já experimentamos aqui, ser contra a idolatria e conviver muito bem com o católico. Eu posso ser contra o homossexualismo e conviver bem com um colega de trabalho que é homossexual. Mas hoje tem se criado a ideia de que se eu sou contra, eu odeio. Se eu sou contra, eu quero a extinção. Quando a verdade é retirada, é isso que acontece. E nós cristãos às vezes entramos nessa onda aí, ó. A gente entra nessa onda de politicamente correto. Irmãos, deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou me arriscar fazendo o que eu vou fazer, tá, irmãos? Mas eu creio que os irmãos têm maturidade para entender o que eu vou dizer. Isso aqui é uma máscara, né? Todo mundo sabe. Criou-se hoje a ideia de que se eu não uso essa máscara na rua, eu sou insensível. Eu não estou nem aí para a vida do cidadão. Criou-se a ideia de que se eu não uso essa máscara, eu sou uma pessoa que odeia a vida, que não preserva a vida, que eu coloco outros em risco, e eu posso até ser chamado de assassino por causa dessa máscara. O pastor está falando que não é para usar máscara. Não, não estou falando isso. Não estou falando isso, por favor. O que eu estou querendo dizer é que eu não posso olhar o Silas andando na rua sem máscara e falar tudo isso dele. Sabe por quê? Porque o Silas é um cidadão livre. Ele pode usar ou não. Se ele tiver entrar em algum lugar que é obrigado, beleza, ele não entra. Vocês estão entendendo? Criou-se a ideia de que quem usa a liberdade é contra o coletivo. Criou-se a ideia de que se eu fizer uso da minha liberdade, eu sou insensível contra o próximo. Isso é uma narrativa criada. Isso é uma verdade imposta. Se o Silas quiser andar sem... Eu não estou falando que o Silas anda sem não, tá, irmão? Estou usando ele aqui de exemplo. Se o Silas quiser andar sem máscara e correr o risco que ele corre, qual é o problema? Isso é liberdade. Entendeu? Agora, eu posso muito bem, e é o que eu defendo, que por amor ao irmão, eu use máscara aqui na igreja. Eu quero preservar a vida do Elcinho, eu quero preservar a vida da Aparecida. Eu não posso usar porque eu sou coagido a tal, a ser acusado de alguma coisa. Eu tenho que usar por amor aos meus irmãos. Isso é liberdade. É usar desejando o bem do meu próximo. Mas eu não posso olhar a nossa irmã andando na rua, abafada, né, assim, dificuldade de respirar sem máscara, e classificá-la como insensível. Mas é uma verdade que está sendo imposta a nós. A minha liberdade agora foi caçada. A nossa, né? Então, irmãos, nós temos que ser prudentes, meus irmãos. Nós temos que ser cuidadosos. Nós temos que dar ouvidos às coisas que são ditas, mas precisamos pensar.
Deus nos deu um cérebro poderosíssimo. Temos que pensar, temos que ser astutos. Lembrar que a mídia é conduzida pelo sistema pecaminoso. A mídia não quer bem de ninguém, não, irmãos. Quando é que mídia quer bem de alguma coisa? A gente tem que... Eu não estou propondo nada que, vamos todo mundo rasgar as máscaras, queimar as máscaras. Não estou falando isso não, irmãos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando apenas para a gente usar a máscara ou não, motivados pelo amor ao irmão e não pela acusação do irmão. Pois é, então assim, esse é o pensamento. Existem várias verdades, mas existem verdades que são mais verdades do que outras verdades. Né? Sim. Não aglomerar. Sim, sim. Não, meu irmão, deixa só. É o que eu falei, eu estava me arriscando. Mas a gente tem que se arriscar, né? É, como é que chama o moço lá do. O vocalista, não entendi. O vocalista do. Enfim, não vou nem falar a banda aqui não, mas tinha um músico aí que falava assim, que paz sem voz não é paz, é medo, né? Então, assim, eu estou me arriscando em falar, correndo o risco de ser mal compreendido. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não estou falando que máscara não resolve. Irmãos, eu não falei isso, tá? Eu não falei que álcool em gel é besteira. Não falei isso. E nem falei que a gente pode fazer uma festa numa salinha pequena com 200 pessoas que não tem problema. Eu não estou negando essas coisas. De maneira alguma. De maneira alguma. Tá todo mundo aqui de máscara e tem que estar porque é o protocolo que nós estamos seguindo. Não estou negando. O que eu estou falando é o seguinte: criou-se no imaginário coletivo, criou-se a ideia de que se alguém estiver andando na rua sem máscara, ele é um insensível. Ele não preserva a vida do outro. Ele é um assassino. Ele deve ser preso. Entendeu? O que eu estou falando é isso. Não estou negando, irmãos, por favor. Não estou negando medidas de cuidado. Por favor, eu mesmo, coisa pessoal, tá? Eu mesmo tomei ivermectina, azitromicina. Aí, ó, é ciência. Quem desenvolveu a ivermectina, os remédios, foi ciência, não foi? Uai, eu faço uso da ciência. Não é isso. A minha questão não é, não estou negando que a pandemia existe. Não, oi? Exatamente. Não, não só por isso, mas porque embaço o óculos, né? Para andar é uma dificuldade danada. Mas veja bem, eu não estou negando essas coisas, meus irmãos. Não estou negando. Lembra do que eu falei no estudo bíblico aqui, que não tem só branco e preto, tem o cinza, claro, cinza escuro, tem várias coisas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: por meio das narrativas, por meio do medo, criou-se a ideia de que quem anda na rua sem máscara é um insensível. É apenas isso que eu estou falando. Não estou falando contra a máscara. Não estou propondo que todos nós deixemos de usar máscara de maneira alguma, meus irmãos. Não é isso. Eu estou querendo dizer que eu não posso ver alguém na rua e classificá-lo como alguém que não preserva a vida dos outros porque ele quis baixar a máscara. Sabe por quê? Porque ele é livre. Ele é um cidadão livre. Entendeu? Se nós começarmos a abrir mão muito fácil da nossa liberdade, a coisa vai ficar muito ruim e rápido. Entendeu, meus irmãos? Diga. Abaixa um pouquinho o monitor. Sim. Aham.
Sim. Peraí, rapidinho. Vou usar duas coisas da sua fala para provar o meu ponto aqui. A sua frase foi a seguinte: quando você não usa máscara, você ignora que o outro existe. Está provado o que eu falei, certo? Que criou-se a ideia da insensibilidade. Você falou o seguinte, que quando você não usa máscara, você está sendo insensível para o outro. Provou-se o que eu estou falando aqui. Peraí, rapidinho, peraí. Não, não dá para entrar na área de estudo, sabe por quê? Porque você tem 200 estudos para mostrar e eu tenho outros 200. Nós vamos ficar uma guerra de estudo aqui. Entendeu? Peraí, gente. Gente, calma. Gente, mas eu falei de desrespeito em algum ponto? Não, tudo bem. Porque eu não me acusando, mas eu falo assim, isso que essas questões levantadas estão justamente provando o meu ponto. Porque se eu ver, vamos supor, Ana, que você vê alguém passando na rua sem máscara, o que há nesse comportamento que você possa afirmar como você fez? Ele não liga para a vida do próximo. O que há nesse comportamento que pode provar isso? Tá. Então, olhando uma pessoa sem máscara na rua, você consegue fazer toda uma leitura e você consegue chegar à conclusão de que aquela pessoa ignora a existência do outro. É isso? Sim? Ok. Então veja bem. Então você está partindo do pressuposto que todos que andam sem máscara, tendo família, tendo filhos, tendo pais, tendo netos, você está partindo do pressuposto, você está afirmando que todos que andam sem máscara ignoram a existência do outro. É isso? Todos que andam sem máscara estão ignorando a existência e a saúde do outro. É isso? É isso? Eu estou correto na minha afirmação? Você está afirmando que todos que andam sem máscara ignoram a existência e a saúde do outro. É isso? O bem-estar. Bem-estar. Baseado em quê? Que eu posso fazer essa afirmação? Mas, irmãos, veja bem. Veja bem. Como é que é? Ô, meus irmãos, olha só. Meus irmãos, veja bem. Nós vamos até continuar na semana que vem, mas nós estamos entrando num caminho muito perigoso. Nós estamos entrando num terreno muito perigoso. Sabe qual terreno que é? O de abrir mão da liberdade pessoal em prol de uma construção narrativa. Sabe por quê? Eu vou dar uma prova para os irmãos. Vou provar aos irmãos. Eu sei que os irmãos vão dizer assim: não, mas são coisas diferentes. Eu sei. Mas, se a defesa é pelo bem-estar, eu quero perguntar aos irmãos aqui. Todo mundo aqui está cansado de saber dos efeitos nocivos à saúde. De doce, açúcar, chocolate, refrigerante, chips, salgadinho. Quem deixa de colocar isso dentro de casa? Por favor, levante a mão. A Eliane. Carne gordurosa. Quem deixa de comer carne gordurosa e colocar na mesa para o filho comer? Miojo, que é um negócio que faz mal, assim, top às vezes. Quem deixa de colocar miojo? Meus irmãos, não, senta lá. Deixa eu falar uma coisa. É por isso que eu falo que nós temos que pensar. Meus irmãos, quem aqui que dirige, né? Que dirige. Quem aqui nunca dirigiu sem carteira? Meus irmãos, quem aqui nunca dirigiu com sono? É proibido dirigir com sono. Quem nunca dirigiu com sono? Olha, eu estou colocando a vida do outro em risco. Ah, quem aqui nunca... Deixa eu pensar. Irmãos, nós colocamos a vida nossa e do outro em risco constantemente. A diferença é que hoje foi implantado em nós um modo de pensar que eu posso colocar na mesa de casa
salgadinho, chocolate, Coca-Cola, fritura, churrasco, carne gordurosa, tudo com banha de porco. Mas se eu não usar máscara, eu sou insensível com os meus filhos. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Se nós olharmos de maneira lógica, se nós olharmos de maneira científica, se nós olharmos de maneira, como nós estamos conversando aqui, de cuidado, então eu vou cuidar do outro. Não faz sentido. Não faz sentido. Veja bem, eu vou repetir. Eu não estou falando que não tem que usar máscara. Eu não estou falando que não tem que usar álcool em gel. Eu não estou falando que não é para saltar a banca aqui na igreja. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que eu não posso ver um irmão sem máscara e ter todo um julgamento do coração dele e julgar o que está no coração dele, porque isso é errado. Isso é errado. Eu não posso julgar o coração da Marlene. Eu não posso ver a Marlene sem máscara. É pecado eu julgar o que está no coração da Marlene e pior, acusá-la de alguma coisa. É errado, meus irmãos. Nós não podemos fazer isso. É falta de amor. Ana, tudo bem colocar a vida Ana, olha só, deixa eu te falar. Quando nós dirigimos, nós colocamos a vida do outro em risco. Ah, tem diferença de risco. Ah, ah, tá. Você sabia? Aham. Tem uma diferença entre verdades? Ah, liberdade. De onde nós tiramos o conceito de liberdade? Não, de onde nós tiramos o conceito de liberdade? Se existem vários conceitos de liberdade, de onde nós tiramos o conceito último de liberdade? Gente, nós tiramos o conceito último de liberdade de onde? Fala pra mim. Da Bíblia, gente. Se eu falar que tem um conceito diferente de liberdade que não o conceito das Escrituras, não existe liberdade, porque cada um vai ter o seu conceito. Agora definam para mim, como é liberdade segundo as Escrituras? Falam para mim. Não. Como eu... Peraí, irmãos. Irmãos, atenção. Vamos respirar. Vamos respirar fundo, fechar os olhos, um momentinho de meditação para a pressão sanguínea baixar. E vamos fazer o seguinte. Como eu uso a minha liberdade segundo as Escrituras? Não. Assim, também, mas... Não, peraí. Irmãos, como Paulo ensinou a usar a liberdade? Paulo falou assim, veja bem o que Paulo disse. Você pode comer carne sacrificada ou pode não comer. Não é o que Paulo falou? Os irmãos concordam comigo? Não, peraí, rapidinho. Mas qual é o critério que Paulo deu para a utilização da liberdade? O amor. Irmãos, a nossa liberdade ela é usada por amor ao outro. Esse é o padrão de liberdade bíblico. Então, se eu vou usar máscara, se eu uso máscara andando na rua, para todos que andam, irmãos, eu uso pouco, mas para todos que andam, se quiser usar máscara, tem que fazer uso por liberdade, por amor ao próximo. Então, se o Ló vai trabalhar de máscara, a gente sabe que tem as normas e tudo, mas o que está na raiz da liberdade é o amor ao próximo. É isso. Então, tá certo, Ana. Eu não posso colocar a vida do outro em risco. Jamais eu posso fazer isso. Colocar a vida do outro em risco é quebra do 6º mandamento. Isso desagrada a Deus. Então você acha que isso aqui... Gente, olha só. Peraí rapidinho, peraí. Nós vamos dar a voz só mais um irmão que levantou a mão. Nós vamos encerrar. Sabe por quê? Assim como aconteceu em um outro estudo bíblico aqui, os irmãos estão caminhando na ideia de que só existe preto ou branco. Os irmãos estão caminhando na ideia de que se eu falo A, eu estou falando contrário a B.
Meus irmãos, existe uma gama de comportamentos entre uma coisa e outra que não existe só A ou B. Não é porque eu estou falando que eu devo usar máscara por amor que eu estou falando que não é para usar máscara. Eu estou querendo dizer, meus irmãos, que toda atitude do cristão tem que ser motivada por amor. Vocês estão pegando o que eu estou falando e estão interpretando a partir de uma ideia de que se eu falo contra o motivo de usar máscara, eu estou falando contra a máscara e eu estou, daqui a pouco, só vai faltar me chamar de genocida. Uai, meus irmãos, todo mundo está na rua usando máscara. Eu não tenho problema nenhum com isso. Vocês querem usar, mas quem quer usar máscara, usa máscara. Para entrar no comércio, usa. Eu vou entrar no comércio, eu uso. Obrigado. Tem que usar. Não estou falando para não usar máscara, não, meus irmãos. Eu estou falando que o Evangelho faz de nós pessoas livres. O Evangelho faz de nós pessoas livres. A única escravidão que nós vivemos é a escravidão do amor. Por amor, eu não posso classificar o coração do meu irmão que eu não conheço. Por amor, eu não posso julgar a ação do meu irmão baseado numa narrativa. Usem máscara. É isso que vocês querem que eu fale? Eu falo. Usa máscara. Mas usa por amor. Usa por amor ao irmão. Usa por amor ao próximo. É isso que a Bíblia diz, meus irmãos. A Bíblia não fala para a gente fazer isso ou aquilo porque o governo está mandando, não. A Bíblia está mandando fazer por amor ao próximo. É por isso. A nossa liberdade é essa. A liberdade cristã é essa. A Bíblia não trabalha com outro nível de liberdade a não ser o amor ao próximo, o amor a Deus e o amor ao próximo. Agora, irmãos, não dá para, já vou te passar a palavra, não dá para a gente crescer e amadurecer, não dá para a gente crescer e amadurecer se nós não colocarmos os nossos julgamentos em suspenso, pelo menos para ouvir. Pelo menos para ouvir. Porque em nenhuma... Depois você chega em casa e vê a gravação de novo. Em nenhum momento eu falei que não é para usar máscara. Em nenhum momento eu falei que álcool em gel é besteira. Em nenhum momento. Mas os nossos ouvidos estão preparados para, se ouvir alguma coisa contrária à máscara, tem que rebater baseado nisso, naquilo outro. Meus irmãos, a gente tem que colocar a nossa mente em suspenso e olhar para as Escrituras. O que eu falei é para a gente fazer o que nós somos livres para fazer. Baseado no amor a Deus e no amor ao próximo. É isso que eu falei, irmãos. É isso que eu falei agora. Não dá para aprender, porque nós amadurecemos à medida que nós aprendemos. Para aprender, eu preciso deixar suspenso o que eu acho. Porque o que nós ouvimos aqui foi eu acho. A gente precisa colocar em suspenso o que eu acho, ouvir, ver a palavra de Deus e fazer a síntese baseada na palavra de Deus. E não em qualquer outra coisa. Eu não sou promotor de nada, a não ser da palavra de Deus. O nosso irmão já tinha levantado a mão, vai falar, e depois nós vamos orar e continuar o estudo semana que vem. Se alguém sair daqui falando que eu mandei não usar máscara, é mentira, tá? Já vou avisando de aproveitar que está gravado aqui. Se alguém sair daqui e falar, o pastor falou para não usar álcool em gel, que não existe pandemia, é mentira. Já vou falar que se sair daqui falando isso é pecado, hein? Sim. Deixa eu aproveitar o que você falou para fazer uma pergunta. Pode levantar a mão sem medo, tá, irmãos? Não tem problema não, sério mesmo. Os irmãos já viram que discussão aqui não ofende nada não, né? Nós estamos aqui para isso mesmo. Qual dos irmãos aqui acha que a igreja devia estar fechada? Se tiver achando, pode levantar a mão, irmão, sem prejuízo. Algum dos irmãos aqui acha que a igreja devia estar fechada? Levanta ou não levanta? Levanta. Tô brincando, tá, Ana? Mas olha só. Não. É cuidado ao irmão, não é? É cuidado. É para cuidar do irmão. Então vamos lá. Igreja fechada ou aberta? Sabe por quê que é aberta? Porque o amor ao irmão, ele pode ser demonstrado de várias formas. O conselho decidiu manter a igreja aberta por amor aos irmãos. Porque amar o irmão não é seguir o que o mundo faz. Isso é amor ao irmão. Todo mundo com máscara, álcool em gel, banco separado, mas a igreja promove uma aglomeração por amor aos irmãos.
É isso que eu estou querendo dizer. Não é atitude A ou B que pode ser classificada por amor ao irmão. Sabe por quê? Eu posso entender que nós estamos vivendo uma escravidão cultural. E não usar máscara, supondo, tá, irmãos? E não usar máscara para despertar outros a sair dessa escravidão. Eu posso estar fazendo isso por amor. Entendeu? Então, irmãos, a gente não pode ter um olhar superficial. Amor é usar máscara. Amor é não sair de casa. Beleza, então aqui ninguém ama o irmão. Porque eu já encontrei com todo mundo aqui na rua que não fosse na igreja. No supermercado, na loja, no posto de gasolina. E não estou condenando, tá? Não estou condenando porque eu mesmo passei aí por esses lugares tudo. Uai, então, não existe... Então, olha como que até a nossa definição de amor, ela está encaixotada. Porque eu posso preservar a comunhão dos irmãos por amor. Por amor. Se eu não amasse... Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Se eu não amasse os irmãos, sabe o que eu ia estar fazendo? Igreja fechada, transmissão online. É muito mais fácil. Eu faço de pijama, troco só a camisa, vou lá para o escritório, faço rapidinho, dia livre, estudo menos, tenho menos trabalho. Mas isso não é amor aos irmãos, isso é amor a mim. Amor aos irmãos é a gente correr risco. A vida é risco, irmãos. Quer achar que não corre risco de morrer por qualquer coisa, é inocente. Entendeu? Então, irmãos, vamos... Sim. Foi mesmo. Sim. Irmãos, antes... Lembrem de uma coisa. Agora nós vamos encerrar mesmo, tá? Lembrem de uma coisa. Antes de sermos cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos do reino de Deus. A maneira de viver no reino de Deus é diferente. A maneira de julgar as coisas no reino de Deus é diferente. A maneira de usar a liberdade no reino de Deus é diferente. No reino de Deus nós não julgamos a aparência das coisas, nós julgamos a verdade das coisas. E a verdade das coisas está na palavra de Deus. Ok? Então já fica aí dito que está em pecado quem sair daqui falando que eu falei para não usar máscara, tá? Vamos colocar de não, agora nós vamos orar, Marlene, senão nós vamos sair daqui. Seu almoço está adiantado? Ó, que isso, você falou hoje, até fala então. Enquanto você vai levantando e preparando para orar, você vai falando. Marlene, você chegou num ponto perfeito. Aí, ó, é o exemplo perfeito. Não só no nosso presbitério, tiveram igrejas que a igreja pôde abrir, o conselho reuniu e por cuidado decidiu não abrir. Eu questiono, mas foi por amor, não foi por imposição de leis. Isso, sabe como chama isso? Exercício da liberdade. É isso. Por amor, julgou-se fechar. Beleza. Sim. Então, bom, nós vamos nem entrar nesse assunto. Deixa para semana que vem. Vamos orar, porque não tem na Bíblia falando que tudo que o governo manda a gente tem que obedecer. Existe uma lei maior. Existe uma lei maior que é a lei de Deus. Não vou entrar no mérito e quem sou eu para questionar o Nicodemos, né? Entre eu e Nicodemos é claro que o errado vai ser eu, né? Mas isso aí vai ficar para outro momento.